Olá pessoal, tudo bem? Novamente sou eu, João Marcos, e estamos aqui para mais uma aula daquela matéria fofinha que eu tenho certeza que todos vocês adoram. Potências, ok? Nessa aula nós vamos ressaltar um aspecto importante das potências, as suas propriedades. Então, tratem logo de fechar a janelinha do Orkut, a janelinha do MSN e prestar total atenção nessa aula. Posso contar com vocês? Vamos lá. Aula de hoje então, propriedade das potências. Propriedade das potências é um assunto que vai nos ajudar bastante no decorrer do nosso curso. Então fique ligado, bastante atenção. Vamos começar com um exemplo bem simples para que fique claro como essas propriedades vão nos ajudar. Pense nesse pequeno caso. Seguinte produto de potências: 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Nós já sabemos resolver isso, certo? Vamos lá comigo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Queremos multiplicar 2 ao cubo por 2 ao quadrado. Tá aqui 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Agora, note o seguinte. Nós temos aqui um produto de 5 parcelas. Como aqui é um produto, podemos desconsiderar os parênteses. Certo? Então, 2 se repete 5 vezes. Então, ora, 2 repetindo 5 vezes como parcela no produto de 2. Então, isso será 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Temos 5 parcelas, então 2 elevado à quinta. Mas vejam só que interessante. 5 pode ser escrito como 3 mais 2? Justamente esse é o ponto que trata a nossa primeira propriedade, chamada produto de potências de mesma base. Como aqui é o primeiro caso, vamos deixar bem clara a propriedade. Supomos que temos um produto de potências de mesma base, A elevado a M vezes 1A elevado a N. Como a gente resolve isso aqui? Produto de A por A M vezes o produto, aqui temos MAs. E aqui teremos N vezes A elevado a N. N parcelas A. Ora, como aqui temos M parcelas e aqui temos N parcelas, no total teremos M mais N parcelas. Nesse caso, então, o produto de M mais N parcelas de A será A elevado a M mais N. Ok? Veja só se ficou clara essa propriedade. Produto de potências de mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Ok, galera? Deu para compreender? Vamos agora, então, para a segunda propriedade. Nossa segunda propriedade 2izinho, também é fofinha. Se existe um produto de potência de mesma base, é razoável se pensar que também existe o quociente de potência de mesma base. Imagine um 8 elevado à quarta sobre um 8 elevado ao cubo. Vamos resolver isso aqui? Nosso numerador: 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 4 vezes, certo? E o numerador, como vai ficar? Numerador, 3 parcelas. 8 vezes 8 vezes 8. Como você pode ver no exemplo resolvido da última aula, nesse caso nós podemos simplificar tanto o numerador como o denominador, porque temos o mesmo fator multiplicando tanto em cima quanto embaixo. Nesse caso, esse 8 pode ir embora com esse 8. Damos tchau para esses 8. Tchau, tchau. Sobrou apenas, no final das contas, um único 8 para contar a história no nosso numerador. Então essa divisão vai dar 8. Percebam que 8 podemos escrever como 8 elevado a 1. Ora, 8 elevado a 1 é 4 menos 3. Também é sobre isso que trata a propriedade. Quociente de potências de mesma base. O que acontece? Vamos lá. Se tivermos
um A elevado a M dividido por A elevado a N, a resposta será A elevado a M menos N. Isso você pode notar em casa. Escreva aí A elevado a M no numerador, um produto de A por A M vezes sobre A elevado a N. Simplificando, restará apenas o numerador A elevado a M menos N. Certo? Então, quociente de potências de mesma base. Repetimos a base, subtraímos os expoentes. Agora, terceira propriedade. Terceira propriedade também muito interessante, chamada de produto de potências. Imagine aí, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Esse produto todo elevado ao quadrado. Vamos ver como fica. 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Podemos reescrever essa expressão. Lembrando que a multiplicação é uma operação comutativa. Ou seja, podemos alterar a ordem que não altera a resposta. Podemos escrever então como 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Mas nós já sabemos que é 3 vezes 3. 3 ao quadrado. 5 ao quadrado. Perceberam então do que se trata essa propriedade? Observe bem. No caso genérico A vezes B elevado a N, podemos quebrar como A elevado a N vezes B elevado a N. Então, a potência do produto é o produto das potências. Então, seguindo nosso raciocínio, vamos para a próxima propriedade. Próxima propriedade chama-se potência de potência. O que é isso? Vamos descobrir. Propriedade 4. Colocar o 4 aqui em agulhas romanos, que fica uma coisa mais elegante, mais bonitinha. Vamos começar com um caso bem simples para compreender a ideia melhor. 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Vamos lá, repetimos 3 vezes a base. A base, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Podemos mexer ainda mais nessa expressão. Cada 3 ao quadrado nós podemos quebrar como 3 vezes 3. Então, primeiro, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Note bem, um produto de 3 por 3, 6 vezes. 6 parcelas no produto. Então, temos como resultado 3 elevado à sexta. Observe que 6 é 2 vezes 3. Então, o que a propriedade potência de potência nos diz? Ela nos diz que se tivermos uma situação como essa, A elevado a N, entre parênteses, elevado a M, podemos transformar isso em A elevado a N vezes M. Compreenderam bem as 4 propriedades até agora? Agora podemos descobrir o que acontece quando elevamos o número a zero. Lembra que na nossa primeira aula nós colocamos uma restrição? O expoente era o natural diferente de zero. E agora, imagine uma expressão como A elevado a N. O que acontece se N for igual a zero? Pense no seguinte caso. 2 ao cubo sobre 2 ao cubo. Observe essa potência, ok? Pela nossa propriedade 2, vamos voltar aqui um pouquinho. Propriedade 2 fala que quociente de potências de mesma base, repetimos a base e subtraímos o expoente. Estão vendo só? Faremos a mesma coisa nesse caso. 2 ao cubo sobre 2 ao cubo. Divisão de potências de mesma base. Repete-se a base 2 e subtrai seus expoentes. 3 menos 3. Ora, 2 elevado a 3 menos 3, 2 elevado a 0.
Mas pensem bem, o valor de 2 ao cubo sobre 2 ao cubo. Isso aqui é uma fração simples, onde o numerador é igual ao denominador. Podemos simplificar nesse caso. Cortando o numerador com o denominador, resta 1. Então, 2 elevado a 0 é igual a 1. Poderíamos fazer para 3, 4, 5, qualquer outro número real. Vamos ver então o que fala a nossa quinta e última propriedade. Que qualquer número real elevado a 0 é igual a 1. Simples assim. Resolvemos o mistério do zero, pessoal. Então, a aula de hoje foi basicamente isso. As propriedades das potências. Vamos fazer aqui uma pequena listinha para você lembrar tais propriedades. Vejam só. Vamos lá nesse espacinho colocar aqui o que a gente aprendeu na aula de hoje. Primeira propriedade. Produto de potências de mesma base. A elevado a m vezes a elevado a n. Repetimos a base e somamos os expoentes. A elevado a m mais n. Ora, se há um produto de potências de mesma base, razoável pensar que haja um quociente deles. A elevado a m sobre a elevado a n. Aqui, ao contrário da produto, em vez de somarmos os expoentes, subtraímos. A elevado a m menos n. Terceira propriedade que nós vimos hoje. Produto de potência. A vezes B elevado a n. Podemos reescrever como A elevado a n vezes B elevado a n. Quarta propriedade. Potência de potência. A elevado a n elevado a m. Multiplicamos as potências. A elevado a m vezes n. E por último, vimos que qualquer número elevado a 0, daquele garoto conhecido nosso, o elemento neutro da multiplicação, 1. Então é isso, pessoal. Vejam a lista, vejam os exercícios resolvidos e estejam afiados para a nossa próxima e última aula de potências. Ok? Então até lá, estudem e boas aulas.